E hoje a candidata Eliana Onaim está aqui nos nossos estúdios para a gente bater um papo aqui durante 20 minutos, para a gente entender as suas propostas de governo para Araraquara. A candidata Eliana Onaim, que tem 63 anos, é casada, enfermeira, professora, servidora pública e ex-secretária da Saúde de Araraquara. Candidata, o seu tempo passa a contar a partir de agora. Eu aproveito para perguntar para a senhora como reduzir as filas ainda de corredores da Santa Casa. A Santa Casa, que não faz muito tempo, passou por uma intervenção, mas a gente percebe que ainda há muitas filas de corredores na Santa Casa aqui de Araraquara. Como resolver esse problema? Bom dia. Bom dia, bom dia. Só liga o microfone, por favor, candidata, agora sim. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Morada. É muito bom estar aqui. Queria cumprimentar você, agradecer a você, Chico, ao Nascimento, ao Ed, a Marê, por ter essa oportunidade. E vamos falar algo assim, em relação às pessoas nos corredores da Santa Casa. Nós temos que entender que a Santa Casa, ela recebe pacientes de 23 municípios, inclusive de Araraquara. De muitos deles, ela é o único hospital, de 7 deles, principalmente os que estão em torno de Araraquara. O que nós, o prefeito Edinho já fez e deve estar ficando pronto, o serviço de oftalmologia da Santa Casa foi mudado de local. Ele passou para lá onde é o CDFACE, numa parceria um aluguel junto com o CDFACE, e toda aquela área ela está sendo adequada e nós teremos lá mais 20 leitos. Então, foram recursos vindo do governo federal, do nosso presidente Lula, e com isso a gente vai colocar uma outra equipe, custeadas também pela Prefeitura Municipal, e com isso os pacientes não vão ficar mais aguardando nos corredores. Além disso, ali é aquele prédio anexo, a gente já foi feita uma parte, nós temos muitas negociações políticas com o governo do nosso Tarcísio, governador Tarcísio, que vai dar os recursos necessários para terminar isto, toda a infraestrutura imobiliária, equipamentos, e também a gente tem aí vamos ter 68 leitos novos de enfermaria. Então, isso é algo que vai fazer a mudança em relação aos leitos da Santa Casa. Também, aí já é uma proposta do meu governo, nós vamos abrir um centro cirúrgico no Melhado. Com isso, as pequenas cirurgias, vesícula, hérnia, fazer laqueadura, vasectomia, você fazer uma redução de fratura, você consegue fazer lá. Nós temos 23 leitos, nós temos condições de ampliar esses leitos lá, como nós ampliamos na Covid, e com isso os casos mais simples e as cirurgias de menos complexidades também vão ficar lá com o Melhado. E aí você consegue equilibrar, porque hoje a Santa Casa atende uma população de 1,5 milhão de pessoas. Então, além da estrutura física estrangulada, a senhora entende que falta também mais contratações de leitos pelo SUS. A estrutura física da Santa Casa ela está estrangulada para o SUS ou ainda há possibilidade, se assim o Sistema Único de Saúde resolver contratar da Santa Casa? Não, hoje não tem como. Senão a gente já teria feito isso, A capacidade dela, 95% de toda a capacidade dela está disponível para o SUS através de contratualização com a Prefeitura de Araraquara. Esse 5% que ela tem é uma margem muito pequena, que é para convênios, que ela também é obrigatória, ela tem por ser filantrópica, mas na maioria das vezes todos esses leitos são ocupados pelo SUS. Por isso que nós ajudamos muito a Santa Casa, fazemos repasse de toda a produção que ela realiza, porque a gente sabe que é muito, muito importante o hospital ter condições para se sustentar, mas principalmente para atender a nossa população. Então, ela precisa hoje de uma expansão de leito. A falta de leitos é uma coisa que a gente tem discutido muito com o governo estadual, com o DRS, porque isso é uma realidade da região. Nós não podemos esquecer que é uma realidade, porque a população está envelhecendo, a população está crescendo e também as pessoas SUS-dependentes aumentaram. Então, com isso, a gente precisa estruturar os nossos serviços para que dê conta dessa demanda. Nascimento? Candidata, bem-vinda ao Jornal da Morada. Obrigada. Eu vou pautar uma questão vinculada às questões raciais. A questão racial está muito centrada hoje nos grandes debates, nas preocupações dos agentes públicos. Nós temos uma coordenadoria na cidade,
Temos uma gestora, inclusive, que é a Alessandra Laurindi, que foi, inclusive, sondada para ser ministra de Estado, né? Então não é uma pessoa qualquer. Mas, desde então, nós temos uma coordenadoria. Não passou da hora do município ter uma secretaria das questões raciais? Como que o seu governo vê e o que você poderia trazer de proposta do seu plano para esse segmento? Bom, o meu programa de governo, Nascimento, foi totalmente construído ouvindo a população. Então, nós tivemos mais de 7 plenárias discutindo com todas as áreas, inclusive as áreas temáticas, né, da qual o racismo faz parte. Com isso, nós levantamos todas essas propostas, também ficamos disponibilizando na internet, que as pessoas pudessem se manifestar, falar. Esse é um pleito, né, da coordenadoria. Nós conversamos, porque nos cobraram, olha, de imediato você não colocou no programa de governo. O que eu disse? E repito aqui, a gente sabe da necessidade da criação dessa Secretaria de Igualdade Racial. O que nós vamos fazer? Eleitos, dia 7 de outubro, a gente tem demandas também das pessoas com deficiência, que também já vieram falar conosco. Nós vamos fazer um estudo orçamentário e administrativo, porque nós temos que entender quanto custa para se montar uma secretaria. Quanto custa isto, ver as disponibilidades e, com certeza, uma das grandes prioridades em criação de secretaria é a Secretaria de Igualdade Racial. Até aproveitando pela Alessandra Laurindo, que é uma pessoa muito iluminada, uma pessoa de comprometimento, que luta muito em defesa, né, da igualdade racial, trouxe mudanças significativas para Araraquara, e a gente tem conversado com todos aqueles que defendem, né, a igualdade racial em vários encontros, e isso é uma possibilidade muito grande no nosso governo. Mas, candidata, nós já temos hoje a estrutura da coordenadoria, né? Tem uma liberalidade dentro da peça orçamentária enquanto secretaria, do ponto de vista da gestão, até do ponto de vista do orçamento, não me parece algo tão distante assim. Não é nada distante. Por isso que eu disse, a partir de 7 de outubro, nós vamos começar a organizar. O que você tem que fazer é uma reforma administrativa, passar pela Câmara Municipal e fazer a criação. Então, isso é uma prioridade, porque foi determinada não por nós, mas pela própria população, dentro das temáticas, né? E eles sabem disso que é. E assim vai acontecer com as demais, né? Nós temos também a solicitação de uma Secretaria da Mulher, uma Secretaria de Pessoas com Deficiência. Tudo isso a gente vai fazer um estudo, né, para poder estar viabilizando. Agora, a prioridade nossa, até pela estrutura e pelo tamanho de ações hoje desenvolvidas no município, né, a gente tem a Secretaria de Igualdade Racial. Ed Júnior. Candidata, é o seguinte, em relação aos quiosques, né, da passarela, do terminal de integração, um assunto que foi bastante debatido, né, e é difícil chegar a um consenso sobre o futuro daquele espaço. Eu queria saber da senhora se já pensou em algum estudo, alguma estratégia para poder resolver a situação daquele espaço, daquele equipamento público? Então, aquilo é muito... O pessoal foi já feito com os ambulantes para eles poderem ocupar aquele espaço. Qual que é a dificuldade, né? Hoje, o fechamento do terminal de integração, porque hoje só entra dentro do terminal quem vai se utilizar da troca de ônibus, né, do nosso ônibus público. Para viabilizar aquilo, nós teríamos que fazer a abertura do terminal. Isso foi feito um estudo e hoje a população ainda não está preparada, porque você vai ficar dificultando muito essa integração. Qual é a nossa proposta para isso e, com isso, viabilizar o próprio terminal de integração ali e viabilizar a utilização desses quiosques? Nós vamos estar criando 4 mini-terminais. 2 deles já ali na Avenida São Paulo e aqui no Jardim Primavera. Porque com isso você desafoga também e aí você tem a possibilidade de abrir o terminal para que as pessoas possam fazer integração ali, mas possam fazer nos demais locais. E, consequentemente, nós vamos fazer outros, né, na região sul, na região norte, para poder dar vazão, né, às pessoas
para que elas não tenham que ficar só concentradas num local. E aí, com isso, né, a gente faz aí a ocupação desses quiosques, porque com o terminal fechado é quase impossível a movimentação das pessoas e a viabilidade desses ambulantes estarem sendo protegidos ou ter o seu negócio, né, garantido. Marê? Vamos lá. Candidata, atualmente em nossa cidade vemos muitas pessoas em situações de rua. Caso você seja eleita, quais são os projetos voltados para atender essas pessoas? Então, Marê, isto é uma coisa que a população nos cobra muito, né? E o que a gente já fez, né? A gente trabalha sempre intersetorialmente com outras secretarias. E a gente sabe que não é só um problema social, é um problema de saúde e também de segurança pública. Essas pessoas, nós criamos, né, o consultório na rua, desde março ele está atuando. Eles têm um vínculo, porque a gente tem uma médica, uma enfermeira, 2 agentes comunitários, uma técnica de enfermagem, que fazem essa abordagem durante o dia, durante a noite. Primeira coisa, cria-se um vínculo com este morador em situação de rua. Após a criação desse vínculo, eles passam a ter confiança, né, que eles vão ser respeitados, atendidos, porque eles estão recebendo principalmente assistência médica, né? E também fizemos uma parceria com a Unesp, estão recebendo também atendimento odontológico. E aí a gente oferece para eles. Primeiro faz, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o levantamento. Muitos deles têm famílias que desistiram deles. Então, desses daí, 10, né, nós conseguimos fazer a reinserção deles nas famílias, com o acompanhamento da Secretaria de Assistência Social, com o CAPS, né? E 55 deles nós conseguimos encaminhar ou para casas tipo São Pio, Sacrário do Amor, que recebem essas pessoas, né, que querem sair dessa situação do vício, ou outros que tiveram que ir para realmente comunidades terapêuticas. Então, é um trabalho árduo, que não é uma situação de Araraquara, a gente vê isso na Europa, nos Estados Unidos, né, em todas as cidades, mas nós temos um trabalho efetivo com isso. E a gente não pode esquecer, quando fala na segurança, porque muitos deles se mantêm nas ruas, né, até por conta do traficante, que tem interesse que ele permaneça lá. Para isso, você tem que garantir moradia para eles, e nós temos a nossa casa de acolhida, que é uma casa, né, num período, mas também tem um aluguel social. Então, se eles quiserem, eles vão para o aluguel social. Aí nós temos outro programa, que é o PIS, que é um programa onde ele recebe uma bolsa e ele vai se profissionalizar. Ele fica por 1 ano frequentando lá no Caparaó, né, frequentando cursos, ele se profissionaliza e ele tem a inserção no mercado. Então, é um trabalho conjunto, né, da prefeitura como um todo, né? E quanto mais programas sociais você estiver instituído em Araraquara, mais você vai diminuir, né, o número de moradores em situação de rua. Agora, é um trabalho árduo, de convencimento e de uma criação de vínculo. Isso a gente tem conseguido, Marê, com o consultório na rua. Outro dia, eu estava saindo de uma agenda lá do Laranjeiras, eram 10 horas da noite, eu até parei, eles estavam ali, consultório na rua, ali no Santana, fazendo uma abordagem, conversando com as pessoas. Então, é realmente um equipamento muito importante o consultório na rua e tem feito a diferença. Agora, é um trabalho diário e um trabalho de formiguinha. Candidata, a senhora falou também da questão da segurança pública quando envolve pessoas em situação de rua. E aproveitando esse tema, a gente tem ouvido propostas de candidatos de armar a guarda municipal. E esse é um tema que sempre faz parte do debate em Araraquara. A senhora faz parte, aliás, desculpa, a senhora fez parte de uma gestão que não adotou essa medida. Qual que é a sua visão em relação a isso? O seu governo, se assim a senhora for eleita, pretende armar a guarda municipal ou não? A característica do nosso governo é ouvir a população. E eu já estive numa reunião com os guardas, né, e eles, né, me colocou essa situação. Eu falei, olha, a partir do dia 7 de outubro nós vamos sentar, nós vamos discutir, nós vamos fazer um cronograma daquilo que é melhor para Araraquara. E quem vai decidir não sou eu sozinho. Quem vai decidir isso é ouvindo a população.
Então, nós temos que ouvir a população, saber se é melhor ou não armar a Guarda Municipal, se é isso que a população quer. Agora, nós temos, né, propostas de aumentar o efetivo. Nós já fizemos a formação de 2 turmas no governo do Edinho. Nós vamos fazer mais, já temos concurso aberto, ampliar o efetivo, dar condições de trabalho para eles. Isso é muito importante para que a gente possa realmente fortalecer a segurança. Agora, em relação a isso, vai ser discutido amplamente com a sociedade. E aquilo que a sociedade decidir será feito, que seja melhor, né? A segurança é um tema que perpassa muito pela nossa população, mas a gente também fez algumas ações e temos propostas para ampliar isso, como, por exemplo, a iluminação LED. A gente sabe, a cidade toda iluminada, né, por LED, a iluminação, ela inibe, né, as ações, né? A gente tem 130 câmaras instaladas, né, que fazem aí toda a visualização da cidade, intercomunicadas com a Guarda Municipal. E no meu programa de governo, eu pretendo instalar mais 500 câmeras, né, para que sejam interligadas junto com a Câmara Municipal e a gente possa, né, nos principais corredores, nos principais locais, ter essa visualização da cidade como um todo e uma maneira de inibir, né, a ação aí do crime. Sobre tecnologia e inovação, candidata, de que forma que a senhora pretende utilizar a tecnologia para melhorar os serviços públicos e a transparência da gestão? Olha, a tecnologia e inovação, a gente tem hoje trabalhado muito, por exemplo, na saúde com o prontuário único, que você facilita isso. Hoje a prefeitura, todos os processos da prefeitura já são digitalizados. A gente já tem a prefeitura sem papel. É um grande avanço, né, para, inclusive, você ter essa transparência, todos os recursos, tudo aquilo que é feito, qualquer pedido, qualquer protocolo, qualquer solicitação hoje, ele entra via digital. E ele é respondido via digital. É um avanço muito grande. Para quem conheceu, assim como você, a Prefeitura de Araraquara, você ter hoje tudo informatizado, né? Então, nós não é mais papel que anda, que se perde. Ele fica num sistema, né, que é um DOC. Então, isso tem ajudado muito. O monitoramento, a integração de todos os serviços, né, da segurança, da saúde, da educação, é algo de um avanço muito grande que a gente precisa fazer, né? E hoje a gente tem os sistemas interligados. Você imagina o gasto que você tem quando você precisa de um prontuário de um paciente e ele está lá na unidade de saúde, ele vai para um centro de especialidades ou ele vai até para o hospital. Então, essa integração, ela reduz muitos gastos, né? Por exemplo, se você vai no especialista, o especialista tem que pedir outros exames para você e você tem isso no seu prontuário. Então, isso é uma tecnologia, é muito importante que a gente faça tudo isso de uma forma efetiva e integre todos os serviços da prefeitura. Isso requer, né, processo de trabalho que a gente tem que desenvolver para que a gente possa realmente ter isto e eliminar realmente o papel. Nós avançamos muito, nem eu acreditava que a gente ia conseguir fazer isso, porque nós estávamos acostumados lá nos nossos despachos, né, que a gente fala. E hoje a prefeitura já avançou muito, né, nesse avanço tecnológico, e com isso a população, nós temos hoje filas de cirurgias, de exames, de consulta de cemitério, tudo isso na nossa página online, de processos online, qual é a situação. Então, isso já é uma mudança muito grande para uma área aí tecnológica da prefeitura. Candidata, nós temos um problema muito sério em Araraquara, que ainda é o descarte irregular de lixo e entulho. Nós trazemos esse problema diariamente aqui no nosso programa. É verdade que Araraquara tem bolsões distribuídos pela cidade, a população tem culpa, sim, tem sua parcela de culpa, mas o poder público também tem que cumprir o seu papel. A senhora acha que é possível avançar nesse sentido para minimizar esse problema, ampliando possibilidades de descarte regular de lixo e entulho em Araraquara? Então, Chico, outro dia eu estava, né, porque eu ando muito pela cidade, eu estava lá no Vale Verde, e lá tem um bolsão, mas eu vi uma pessoa carregando, né, um monte de materiais de madeira, etc. e tal, numa carriola, e eu presenciei ele descartar no terreno mais próximo.
E a gente recolhe toneladas e toneladas de materiais inservíveis, de materiais todo mês, né, na prefeitura. E a gente sabe que até chegar aos bolsões, às vezes é distante, a pessoa tem essa dificuldade. Qual que é a minha proposta? É estar instalando containers em lugares específicos, removíveis, para esse descarte. Depois você vai lá, a prefeitura recolhe. Então, além de manter esses bolsões, você ter esses containers, que é de cidade inteligente mesmo, é uma proposta de cidade inteligente, em diversos locais, né, para as pessoas fazerem isso e não descartar nos terrenos baldios. A gente sabe a dificuldade, a gente trabalha muito com isso, mas também temos que investir, não é só tentar resolver o problema, na educação ambiental. É um grande desafio que a gente tem, já com a Secretaria de Meio Ambiente. O seu tempo acabou, candidata. Eu agradeço a sua participação. Foram 20 minutos de entrevista, mas a senhora vai ter mais 2 minutos para as suas considerações finais, para usar esses 2 minutos assim como quiser. Podemos, então, já liberar o cronômetro. A partir de agora, a senhora tem mais 2 minutos. Então, só para encerrar o meu raciocínio, né, trabalhar com a Secretaria de Meio Ambiente nas escolas. Eu acredito que o caminho, né, para tudo que nós temos que fazer é a educação, né? Quanto mais a gente fortalecer a educação, é o caminho. E falar em educação, eu quero deixar aqui as minhas propostas para a educação, que é ampliar o número de vagas, né, em tempo integral, expandir os horários de funcionamento das nossas creches até às 18 horas, expandir os horários de funcionamento das unidades básicas de saúde até às 20 horas, para facilitar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nós temos propostas também no Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que o déficit hoje de moradia popular é de em torno de 3.000, né, casas populares, e da gente estar integrando isso. Vamos já autorizar o prefeito 400 casas, vão ser autorizadas a construção, que a gente deve entregar no nosso governo, e tentar zerar isso nos 4 anos, né, de governo. Então, eu quero aqui agradecer muito a participação de vocês, dizer para vocês que minha meta e o meu objetivo em 38 anos de trabalho na prefeitura foi cuidar da população, e eu quero cuidar muito bem de Araraquara, porque eu amo Araraquara e Araraquara tem que avançar. E eu quero proteger todas as políticas públicas e tudo aquilo que foi construído aqui em Araraquara. A senhora ainda tem 35 segundos. Então, para isso eu tenho que dizer que Araraquara vive um momento muito especial de grandes investimentos, tanto do nosso governador Tarcísio e principalmente do nosso presidente Lula, e para isso eu preciso do seu voto.